Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Tá alto aqui o retorno, hein? Queria que você, eu sei que você já ajeitou seu caderninho, sua Bíblia, mas eu queria que você ficasse de pé mais um momento, amém? Quantos creem que o Senhor tem algo poderoso para nós aqui nessa noite? Amém? Não senti muita convicção no seu amém, não. Quantos creem que Deus tem algo poderoso para nós aqui nessa noite? Amém? A palavra de Deus diz que onde dois ou mais estiverem, ali Ele estará. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus está aqui. Amém? Existe uma presença poderosa do Senhor fluindo aqui no nosso meio. Que você possa abrir o seu coração para aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Feche os teus olhos. Vamos orar, amém? Espírito Santo de Deus, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer aqui em nosso meio, Pai. Senhor, nós oramos, Deus, para que o Teu Espírito tome este lugar, Deus. Enche este lugar da Tua presença. Acampa com os Teus anjos sobre esse salão. Acampa com os Teus anjos ministradores sobre este lugar, Pai. Senhor, nós declaramos, Deus, olhos abertos para Te ver, ouvidos abertos para Te ouvir, coração aberto para ser transformado pela palavra do Senhor, Pai. Senhor, na autoridade do nome santo de Jesus, nós repreendemos todo demônio, todo principado, toda potestade, tudo aquilo que possa roubar esta palavra no coração dos irmãos, eu repreendo na autoridade do sangue do Cordeiro, Pai. E nós declaramos que nesse lugar só há espaço para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fica à vontade em nosso meio, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Quantos creem que Deus sonha com o Jardim Itaparque transformado pelo Senhor? Quantos creem que Deus sonha com Mauá transformado pelo Senhor? Quantos creem que Deus sonha com a nossa nação sendo transformada pelo Senhor? Quantos creem que os jovens do Itaparque serão libertos? Quantos creem que as crianças do Itaparque serão tocadas pelo Senhor? E quando elas forem tocadas, as famílias do Itaparque serão tocadas pelo Senhor? Quantos creem nisso de verdade? Amém? O reino do Senhor será estabelecido neste lugar, através da minha e da sua vida. Amém? Isso é um sonho de Deus. Isso está no coração de Deus. Quantos creem que isso está no coração de Deus? Nós somos plantados nesse local para trazer o reino de Deus no Jardim Itaparque. Amém? E Deus conta com você para isso. Existe algo especial de Deus para nós nessa tarde, que você possa abrir o seu coração. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus capítulo 5, versículo 44. Amém? Quantos abriram, digam amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos, repete comigo, filhos do vosso Pai que está nos céus. Vou ler novamente. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amém? Nesse momento Jesus ele estava dando algumas direções ali, estava dando um sermão, falou das bem-aventuranças, ele começa a dar alguns mandamentos para nós.
E quantos concordam que esse versículo, esses mandamentos são extremamente difíceis? Quantos concordam com isso? Levanta a mão. Amém? Vamos ler novamente, Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. É fácil amar os vossos inimigos? Pode falar a verdade, não tem problema não. Amai os vossos inimigos, é muito difícil. Bendizer o que vos maldizem, fazer bem ao que vos odeiam e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Todos nós cremos e entendemos que isso é extremamente difícil, sim. Amar os nossos inimigos, bendizer o que nos maldizem, fazer bem a quem nós odiamos ou tem algum problema, orar pelos que nos maltratam. Mas o final desse versículo é chocante. O versículo 45. Pode abrir, filho. Para que sejais filho do Pai que está nos céus. Eu, porém, vos digo, amai as vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maldizem e nos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Isso não é chocante? Basicamente Jesus está falando, se vocês fizerem estas coisas, vocês serão considerados filhos do nosso Pai que está no céu. Nesse primeiro momento Jesus está nos desafiando a amar os nossos inimigos, a fazer coisas extremamente difíceis. Agora abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15 ao versículo 17. Então ali Jesus está ministrando ao povo ali, e ele dá mandamentos ali extremamente difíceis, e ele termina falando, para que vocês sejam filhos. Mas olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, do 15 ao 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Repete comigo, filhos de Deus. Mais uma vez. Mais uma vez. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus por isso. Então aqui nós temos um texto que diz que praticamente nós precisamos praticar obras para ser filho. E no outro texto diz que nós nos tornamos filhos mediante a fé e a graça pelo Espírito. Repete comigo, pelo Espírito. Mas como assim, Vitor? Parece até que existe uma contradição nesses textos. Parece até que um está falando uma coisa e o outro totalmente outra. Um é muito difícil, o outro é muito fácil, eu não sei. É pela obra, é pela fé, é pelo Espírito, eu tenho que fazer alguma coisa. Como que é isso? Paulo mesmo diz que nós somos salvos pela graça, que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Vitor, é pelo Espírito ou é pelas obras? É pelo Espírito ou é pelas obras? Nos dois textos, a palavra filho tem um significado diferente, e é disso que nós vamos ministrar nessa noite. Amém? Nos dois textos, a palavra filho tem um significado diferente do outro. Então eu quero te desafiar a abrir o seu coração para aquilo que o Senhor vai ministrar para nós nessa tarde. Amém? Amém? Amém. Em Romanos 8, no versículo 16, ele fala aqui, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
A palavra filhos, aqui em Romanos, versículo 16, ela significa teknon. Repete comigo, teknon. Então, no original grego, ela significa teknon. Teknon significa bebê espiritual. Teknon significa criança. Então, nesse momento, a palavra de Deus está falando que nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos uma criança de Deus. Abba Pai é papai. Quando o Espírito vem e habita dentro de nós, nós nos tornamos filhos de Deus. E esse Espírito que habita dentro de nós, nos torna filhos de Deus. Através da obra de Jesus, quando você aceita Jesus, quando você confessa Jesus, o Espírito Santo vem e mora dentro de você. E você se torna um teknon de Deus, um filho de Deus. Glória a Deus por isso. A partir da nossa conversão, da obra do Espírito Santo em nós, nós nos tornamos um filho de Deus. Isso vem como? Isso vem através da salvação. Isso vem através do momento que você rasga o seu coração e você fala: eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero o Espírito Santo. E para que isso aconteça, essa obra é feita através do Espírito Santo de Deus. Então, por várias vezes na palavra de Deus, a Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe, mediante a fé e a graça. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se hoje, aqui nessa noite, você falar: eu quero Jesus, você se torna filho de Deus pela obra do Espírito Santo. Amém? Ficou claro isso? Então, no texto de Romanos 16, a palavra filho significa teknon, que é uma criança espiritual. É o início de uma caminhada com Deus. É o início de uma vida com Deus. Amém? Agora vamos voltar em Mateus capítulo 5. Estou indo muito rápido, os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? Fala amém. Amém. Se você quiser voltar aí, senão você pode acompanhar pelo telão. Aleluia. Em Mateus capítulo 5, ali no versículo 44, a Bíblia diz: eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 44, a palavra filho tem outro significado. A palavra filho aqui no original, no grego, significa ruios. Repete comigo assim: ruios. Mais uma vez, ruios. De novo, ruios. A palavra ruios, ela significa filho maduro de Deus. A palavra ruios, ela significa filho maduro de Deus. A palavra teknon significa criança espiritual. A palavra ruios significa filho maduro de Deus. Então, quando nós olhamos para esses dois textos, parece que existe uma contradição enorme naquilo que a Bíblia está dizendo, mas cada versículo está falando de uma forma, tem um significado, está falando de uma forma diferente. Num, você quer ser um filho de Deus, aceita Jesus, recebe o Espírito Santo e se torna filho. Agora, se você quer ser um filho maduro de Deus, tem que transicionar. Se você quer ser um filho de Deus, tem que crescer. Um filho maduro de Deus, tem que crescer. Tem que amadurecer. Tem que obedecer mandamentos de Deus. Tem que crescer em estatura. Tem que crescer na graça. Tem que crescer no conhecimento de Deus. Todos nós passamos por essa transição na nossa vida espiritual, ou precisamos passar. Você quer ser um filho maduro de Deus? Quantos aqui querem ser filho maduro de Deus? Quantos aqui desejam ser filhos maduros de Deus? Nós temos que amadurecer.
Nós precisamos amadurecer. Nós temos sim que amar os nossos inimigos. Nós temos sim que amar aqueles que nos perseguem. Nós temos sim que bendizer aqueles que nos maldizem, fazer o bem a quem nós odiamos. Por que nós consideramos isso tão difícil, tão complicado? Porque muitas vezes nós ainda estamos agindo como crianças espirituais. Muitas vezes nós ainda não estamos permitindo que o Espírito Santo nos toque, nos transforme através da graça e do poder de Deus. Então ali Jesus, ele não estava baixando o nível, subindo o nível, ele estava falando para filhos maduros de Deus. Sabe, desde o final do ano de 2020, o pastor Clóvis começou a ministrar para nós líderes, nas nossas reuniões, que 2021 será um ano de crescimento e romper de Deus em nossa igreja. E eu creio nisso e estou envolvido nisso. Quantos creem nisso? E eles, desde das reuniões, as últimas reuniões de 2020, as primeiras reuniões, o celulão, eles têm ministrado isso no nosso coração. E eu creio muito nisso, eu tenho falado isso para os nossos jovens, que 2021 será um ano de crescimento. Mas já faz alguns meses que o Senhor tem colocado no meu coração essa palavra sobre maturidade espiritual. É tempo de deixarmos de ser crianças espirituais e nos tornarmos filhos maduros de Deus. O desejo do Pai é que você cresça e amadureça na presença dEle. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ele: o desejo do Pai é que você cresça. Olha para a pessoa que está do outro lado, fala: o desejo do Pai é que você cresça. Fala de novo: o desejo do Pai é que você cresça. Esse é o desejo de Deus para nós, esse é o desejo do seu pai e da sua mãe, é que você cresça, que você amadureça. É tempo de crescermos, é tempo de avançarmos e estabelecer o reino de Deus no Jardim Itaparque. É tempo de avançarmos. Observe em Romanos 8, do versículo 13 e versículo 14. A Bíblia diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Abriu aqui, filho? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, o Espírito que quando você aceitou Jesus, ele vem morar dentro de você. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vamos continuar. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, esses são ruiós de Deus. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são ruiós de Deus. Repete comigo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são ruiós de Deus. Amém? Você entende isso? Então aqui a Bíblia está dizendo que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, aqueles que permitem que o Espírito Santo nos transforme, nos direcione, nos leve, nos mude, esses são filhos de Deus, esses são filhos maduros. Filhos maduros de Deus. Se pelo Espírito mortificarmos as obras da carne, nós nos tornamos filhos maduros de Deus. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos transformar. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos direcionar, para que nós saímos do nível de tecnon, de criança espiritual, e entramos no nível de ruiós, de filho maduro. Mas como alcançar isso? Vitor, como alcançar isso? Parece algo tão distante. Você só precisa deixar o Espírito Santo dominar a sua vida. Você só precisa permitir que o Espírito Santo te mude, te transforme, te rasgue. Tire tudo de ruim que tem dentro de nós e coloque todas as virtudes de Deus.
Ele já está aí dentro de você. Ei, Ele está aí dentro de você. Põe a mão no seu coração. Ele está aí dentro. Deixa Ele te mudar, deixa Ele te transformar, deixa Ele te usar. Vamos continuar ali o texto de Romanos 8. Romanos capítulo 8. Volta para mim aí, Tamis, por favor. Eu vou ler com vocês. Do versículo 13, tá, Tamis? Vamos ler junto, irmãos. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são ruiós de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho querido. Continua. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos tecnon de Deus, somos filhos de Deus, crianças. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos ruiós de Deus, dos filhos de Deus, porque a ardente expectação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, dos filhos maduros de Deus. O Itaparque aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus. O Itaparque está te esperando. Mauá está te esperando, sua família está esperando, os hospitais aqui estão esperando, a polícia está esperando, o seu bairro está esperando, todos estão esperando a manifestação dos filhos maduros de Deus. Amém? Amém? Repete comigo, amém? É importante que você entenda isso, meu querido, porque você faz parte disso. O tecnon, ele é herdeiro de tudo que é de Deus. O tecnon, ele é herdeiro de tudo que é de Deus, mas ele não pode pôr a mão, porque ele é menor de idade, porque ele é criança espiritual. Ele é herdeiro, mas ele é criança, então ele não pode desfrutar. Você já viu os filhos, os pais que falecem, e os filhos não podem desfrutar da herança, porque eles ainda são menores? Já viu isso? Por quê? Porque eles são imaturos. Eles possuem a herança, mas eles não podem pôr a mão, porque eles são crianças. São herdeiros, mas não podem desfrutar da herança. Você viu que nós lemos, volta um pouquinho, Tamis, em Romanos 8, volta 2 versículos, se eu não me engano é o 17. Olha o que a Bíblia diz, é a Bíblia, irmãos, está dizendo, não é o Vitor. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Está tudo disponível para você. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala, está tudo disponível para você. Ei, filho, está tudo disponível. Só que talvez você ainda não acessou, talvez você ainda não pôs a mão, talvez você ainda não pegou, porque não amadureceu. É tempo de amadurecermos. Basta você crescer e desfrutar
de tudo aquilo que o Pai tem para nós. Basta você crescer e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Aconteceu algo comigo no último ano. Mais ou menos em abril, quando estava na pandemia e no auge. Eu estava vindo para o culto de jovens e eu recebi uma ligação da minha mãe. E ela falou: filho, seu pai está passando mal aqui em casa. Você não consegue vir? Eu falei: não, mãe, eu vou. Aí eu conversei com a Josi ficou aqui no culto. E eu voltei e fui para a casa dos meus pais. Chegando lá, meu pai estava passando muito mal, muito mal. Cada 5 minutos indo no banheiro, vomitando, estava muito ruim mesmo. E aí eu, sou filho, eu fui e falei: pai, nós vamos no hospital. Peguei ele, coloquei ele no carro, levei ele no hospital, acompanhei, fez os exames, tomou medicação, deu uma melhoradinha. E levei ele para casa, fui para casa, normalmente. No outro dia, a gente tinha o culto da família. Minha mãe ligou, ela falou: acho melhor você voltar aqui, que seu pai tá ruim de novo. E eu falei: tá bom, tô indo aí. E meu pai estava pior ainda. Eu fui e levei ele no hospital lá em São Bernardo. Fiquei com ele aquela noite toda. A gente ficou quase até 5 horas da manhã aproximadamente ali no hospital. E ele tomou algumas medicações, melhorou, voltou para casa. Eu cheguei em casa com um sentimento de tristeza, de preocupação. Só que ao mesmo tempo eu estava com um sentimento de alegria. E eu lembro que eu falei para a Josi, eu falei: eu não sei porque que eu estou feliz. Eu estava sentindo a alegria de poder estar cuidando dele. Eu estava sentindo a alegria de poder ter levado meu pai para o hospital, ter cuidado dele, ter levado, como ele fez comigo quando eu era criança. E eu estava sentindo prazer nisso. Eu falei até para a Josi, eu lembro que eu falei: nossa, que sentimento estranho. Mas era uma alegria que eu estava sentindo. Sabe? Eu queria trabalhar, com 14 anos eu queria trabalhar. E meu pai foi e me inscreveu no Senai, na empresa onde ele trabalhava. Eu entrei. Quando nós falamos que eu e a Josi, que a gente queria casar, meus pais apoiaram. Eles falaram: não, a gente está com vocês. Na época eles cederam a casa que eles tinham para a gente morar. Quando eu tinha o Heaven, todos aqui que frequentaram o Heaven Burger sabem que todas as vezes que você ia lá, quem estava lá? Meus pais. Meu pai estava lá, às vezes minha mãe estava lá. Em muitos lugares onde eu cheguei e estou hoje, eu tive o suporte dos meus pais. Mas sabe, nos últimos meses Deus tem colocado essa palavra no meu coração sobre maturidade. E com isso eu comecei a entender qual era a alegria que eu estava sentindo. Sabe que existe um momento de transicionar. Existe um momento que nós deixamos de ser cuidado e nós começamos a cuidar. Existe um momento, hoje eu posso chegar nos meus pais e falar: pai, mãe, vocês estão precisando de alguma coisa? Eu posso ajudar vocês? Quer que eu leve vocês no médico? Quer que eu leve vocês fazer um exame? Hoje eu posso dizer para os meus pais: como eu posso ajudar? Há pouco tempo atrás eles estavam lá me dando suporte, me levando para a escola, estavam me colocando no emprego, estavam nos auxiliando para casar, estavam me ajudando no meu trabalho. Mas chega a hora que você transiciona, que você deixa de ser tecnon e você se torna um ruios. Você deixa de ser uma criança que depende, que precisa do pai, e você se torna um filho maduro. Deus me posicionou como um ruios de Deus ali na minha casa, na minha vida dos meus pais. Hoje eu posso ajudá-los. Às vezes meu pai me liga, me mandou uma mensagem pedindo coisas. Eu até dou risada, eu falo: não acredito, você está me pedindo coisa, pai. Amadureci, transicionei.
Quando nós transicionamos, nós paramos de convidar a Deus, de ouvir o nosso choro, e nós começamos a ouvir o choro dele. É tempo de pararmos de chorar para Deus, e somente pelas coisas que nós queremos, que nós pedimos, que nós sonhamos, e ouvirmos aquilo que está no coração de Deus para o Jardim Itaparque. Sabe, eu peço para Deus, você deve pedir sim. Pede para Deus guardar a sua casa, pede para Deus te abençoar, pede para Deus abençoar os seus filhos, pede para Deus abençoar suas finanças, sua saúde, sim. Mas também tem um momento que você fala: Deus, o que o Senhor precisa de mim? O que eu posso fazer pelo Senhor? Sabe, isso é um posicionamento de um filho maduro. Deus, hoje eu não quero falar o que eu quero para o Senhor fazer por mim. Hoje eu quero ouvir o que está no seu coração, Deus. Hoje eu quero ouvir aquilo que está no seu coração para o Jardim Itaparque. Deus está chorando sobre o Itaparque, irmãos. Deus está chorando sobre o Brasil. Deus está chorando sobre o Peru, como nós falamos hoje no momento da oferta. Nesse mesmo momento que nós estamos aqui ouvindo essa palavra, tem famílias destruídas aí nessas ruas, aqui na frente, ali no lado. Tem jovens entrando para as drogas, tem crianças sendo abusadas, tem pais se separando, tem 1000 coisas acontecendo. São filhos. Deus está chorando sobre Itaparque. Nós precisamos transicionar. Precisamos muitas vezes parar de pedir dinheiro para Deus e colocar o nosso dinheiro à disposição do reino. Falar: Deus, está aqui, o que precisa fazer? Pastora, o que precisa fazer? É mais classinha, é reforma, é isso? Para mais pessoas vir, é mais cadeira? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Eu tenho convicção que nós vamos romper, como o pastor Clóvis tem ministrado a nós. Eu tenho convicção que 2021 será um ano que nós vamos romper. Novos líderes, novos discipuladores, novos anfitriões, novos líderes de criança, novas tias, novos ministros. Nós vamos romper, nós vamos crescer em Deus. Mas para isso, nós precisamos transicionar, precisamos amadurecer. Abra em Salmo 116. Salmo 116. Eu queria que a banda fosse subindo. Salmo 116. Eu vou ler com vocês. Vocês vão se recordar, a última vez que estive ministrando em dezembro, eu terminei com esse salmo. E hoje nós vamos falar dele novamente. Amém? Salmo 116, pode acompanhar comigo. Aqui é um salmo de Davi. Então observa. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Pode passar. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, mas eu encontrei aperto e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem.
Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Eu estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Mas o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Repete comigo: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Mais uma vez: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado, que Ele me tem feito? O que darei eu ao Senhor? Nesse salmo, Davi estava agradecendo ao Senhor. Ele estava falando: Senhor, eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto eu invocarei enquanto eu estiver vivo. Os cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e tristeza, mas eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha imaturidade, eu dizia na minha pressa, eu dizia no meu tempo de tecnô, de imaturo, de criança espiritual: todos os homens são mentirosos. Mas agora eu amadureci, mas agora eu vi tudo aquilo que o Senhor fez, e a única pergunta que me cabe agora é: Senhor, o que darei eu? O que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem me dado? O que eu vou dar para o meu pai e para minha mãe por tudo que eles fizeram por mim, pela educação que eles me deram, pelo suporte que eles me deram? Eu dou a minha vida por eles. O que eu vou dar ao Senhor pelo aquilo que Ele fez por mim? Ele salvou a minha casa, Ele me deu um casamento abençoado, eu tenho 2 filhos maravilhosos, eu tenho pastores maravilhosos, jovens maravilhosos, uma igreja maravilhosa. O que eu vou dar ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me dado? Irmãos, não é troca, não é pagamento. Deus não te deu nada pedindo nada em troca. É honra, é honra, é honra aquele que me livrou do inferno, é honra aquele que salvou a minha casa, é honra. O que é ser filho maduro de Deus? Romanos 8,14. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são ruiosos de Deus. É andar em santidade, é representar o Pai. Janela mais. Hoje eu posso representar o meu Pai em reuniões. Nós representamos o nosso Pai. Aonde você está, em todas as suas orações, você fala em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você está representando. Eu estou aqui orando em nome de Jesus. Eu estou aqui orando em nome dEle, porque Ele é meu Pai, porque Ele me salvou. No versículo 13 em Romanos 8: se viver pela carne morrereis, mas se viver pelo Espírito mortificardes as obras da carne. Irmãos, nós não andamos em santidade para ser salvo, nós andamos em santidade para ser sal. Nós não andamos em santidade para ser salvo, nós andamos em santidade para ser sal, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo.
Nós andamos em santidade que nós representamos Deus. Se seu Pai é santo, nós precisamos andar em santidade. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado? Deus é digno, meu Pai é digno. Transiciona hoje, sai do nível de criança espiritual, de tecnon de Deus, e se torna um ruiós de Deus. Quando você se tornar um ruiós de Deus, amar os vossos inimigos não será difícil, bendizer o que vos maltratam não será difícil, porque o próprio Cristo vai estar operando através de você. Deus está chorando hoje pelo que está acontecendo no Jardim Itaparque. Chega para Deus nessa noite e fala: Deus, eu quero fazer parte disso. Deus, eu quero participar daquilo que o Senhor vai fazer aqui neste bairro. Deus, eu estou aqui para representar o Senhor no Itaparque. Deus, qual é o seu inimigo? Qual é esse principado? Qual é essa potestade? Eu estou junto. Vai ser meu inimigo também, eu vou interceder também, eu vou orar também. Feche teus olhos.